Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, que traz as informações do Parlamento Capixaba para você. Desde 2011, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é oficialmente celebrado em 20 de novembro. A data foi criada como uma oportunidade para refletir sobre a inserção do negro na sociedade e também para discutir o racismo e discriminação social, entre outros assuntos. 20 de novembro de 1695, dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares. Também serve como mote para resgatar um dos grandes episódios registrados em terras capixabas, a insurreição do Queimado. É o que vamos ver agora com a matéria do repórter Vanderlei Araújo. 20 de novembro é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da luta contra a escravidão no Brasil, que se estendeu por cerca de 300 anos, entre os séculos 16 e 19. Apesar de alguns avanços sociais, é visível que pessoas não negras predominam nos altos cargos das esferas de poder, no meio econômico e financeiro e nos empregos com salários mais altos. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, entre 30 deputados, apenas 2 já se manifestaram como negros, em entrevistas e durante eventos sobre a negritude. O deputado Alexandre Quintino, que é coronel da reserva da Polícia Militar, é um deles. Ele reconhece que o racismo está entranhado no comportamento de muitas pessoas. O racismo está inserido nas brincadeiras, nas colocações, no humor negro. Então, eu digo, se eu de fato já sofri alguma brincadeira, ou até mesmo se eu fui vítima de racismo, eu procuro não guardar e procuro deletar da minha memória para que isso não me sobrecarregue no meu dia a dia. Na opinião de Quintino, a dificuldade de uma pessoa negra chegar à patente de coronel da PM Capixaba estaria mais ligada às questões financeiras e não ao racismo. O concurso de oficial da Polícia Militar é um concurso no qual se exige muito conhecimento e a pessoa tem que estar de fato muito preparado. E para você estar preparado, por exemplo, no meu concurso foram 8 vagas, então você tem que frequentar os melhores cursinhos, as melhores escolas. E o negro ele sempre esteve à margem dessas posições ou desses cargos mais elevados, no qual o pai e a mãe têm condições de ofertar ao filho uma melhor escola. Então as minhas escolas foram escolas públicas, então eu tive que ter um esforço dobrado por causa da minha classe social. Para chegar ao posto de coronel não tive dificuldade pela cor da minha pele. Eu não sofri nenhum tipo de restrição, nada que pudesse impedir ou atrapalhar a minha chegada ao último posto na Polícia Militar. Outro deputado que se declara negro é o pastor Marcos Mansur. Para ele, a discriminação sofrida quando ainda era menino em Cachoeiro de Itapemirim continua viva em sua memória. Eu já senti preconceito por cor, né, por ser negro, né? Não pardo, nem moreno, nem mulato, mas eu me considero como negro. Por ser órfão, eu perdi meu pai com 5 anos de idade, e por ser pobre. Na escola, por exemplo, na hora de você fazer os grupos para fazer os trabalhos, para escolher, então todos esses preconceitos, eles acontecem combinados. Normalmente os grupos das pessoas que já se conheciam e se encontravam nos melhores clubes sociais da cidade, por exemplo, né, formavam os grupinhos, e os mais riquinhos, os branquinhos, ficavam de um lado, e os mulatos, os pardos, os morenos e os negros, e consequentemente mais pobres, ficavam segregados em outro grupo. O deputado avalia que para muita gente é mais difícil se identificar como negro, já que a miscigenação no Brasil deu origem ao pardo, fato inexistente na Europa e nos Estados Unidos. A própria dificuldade que a pessoa tem de se identificar como negro já é uma demonstração
de que o preconceito existe. Por que ela tem dificuldade, que, por exemplo, pessoas da minha cor ou da sua cor, né, tem dificuldade de falar, eu sou negro, o que há de problema nisso? Né? O medo que tem, às vezes, é o preconceito, por tudo que já aconteceu com o negro. Se hoje o racismo é evidente na sociedade brasileira, essa consciência de que é preciso combater o preconceito racial foi sendo construída aos poucos, por meio de movimentos registrados no país. Um dos marcos na luta dos negros pela liberdade foi a Revolta do Queimado, que aconteceu em março de 1849, na freguesia de São José do Queimado, no município capixaba da Serra. A versão que predomina sobre a Revolta do Queimado é de que a rebelião foi deflagrada por 300 escravos revoltados com o Frei Gregório, um italiano que havia descumprido a promessa de libertá-los como recompensa por terem construído no local a igreja de São José do Queimado. No dia 19 de março de 1849, eles lideraram uma das maiores revoltas do período da escravidão no Brasil, a Insurreição do Queimado. O governo provincial da época encaminhou tropas para reprimir os líderes do movimento. João da Viúva e Chico Prego foram presos e assassinados. O outro líder, Elisário, conseguiu fugir. A professora e mestre em História, Lavínia Coutinho Cardoso, transformou em livro sua tese de mestrado apresentada na Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Na obra Revolta do Queimado, Negritude, Política e Liberdade no Espírito Santo, ela traz uma nova abordagem para o Levante. Até hoje, Queimado foi retratado, pensado e escrito por homens brancos, né? Então, o que eu trago nesse trabalho é trazer uma perspectiva, na verdade, uma perspectiva da comunidade negra, uma perspectiva de uma mulher negra. Toda essa literatura que veio antes de mim tem como ponto de partida a promessa do padre, ou a não promessa, ou a polêmica, se o padre teria prometido liberdade ou não para os negros escravizados. E o meu ponto de partida é a luta pela liberdade. Então, a motivação da Revolta de Queimado, a motivação daquele processo que culmina na revolta, é o agenciamento de uma micropolítica, de uma organização desses negros escravizados, no sentido de conquistar a sua liberdade, nos termos do que a liberdade representa para o século XIX, para os negros no século XIX, que é possuir uma carta de alforria, ser um escravizado forro, um negro forro, um negro alforriado, né? O que não dava, né, mesmo possuindo uma carta de alforria, direitos do que a gente entende por cidadania naquele momento. Hoje, ruínas da antiga igreja de São José do Queimado, restauradas recentemente, servem como palco de celebrações e também como símbolo da resistência de um povo. E o plenário do povo de hoje fala sobre a participação de candidatos negros na política. Vamos ver o que o capixaba pensa sobre as leis criadas para impulsionar a presença negra nas instâncias de poder? As eleições municipais deste ano contaram com uma novidade. Os partidos foram obrigados a dividir de forma proporcional recursos e propaganda eleitoral entre candidatos brancos e negros. O objetivo é aumentar a presença dos negros na política brasileira, em cargos de representação. Este é o tema do plenário do povo de hoje. Qual é a sua opinião sobre a representatividade negra na política do Brasil? É muito pouco, né, a representatividade negra no país. Mas também aquele esquema, né? Os que são eleitos, infelizmente, também não fazem por onde fazer um trabalho bem feito, vamos dizer, sobre o racismo. E, enfim, então fazem muito pouco e são eleitos também muito pouco.
Eu acho que a gente avançou bastante nos últimos anos, mas acho que é um processo ainda que ele é bem gradual e bem lento, bem longe do ideal. Então acho que a gente tem muito a avançar nisso, principalmente ocupando cargos políticos, cargos em empresas privadas também. Somos minorias ainda e se não houver um incentivo para que cresça esse tipo de ação dentro da política, vamos continuar atrasados como desde o princípio do século. Somos pequenos assim ainda em Câmara de Vereadores, em assembleias, no Congresso. Isso aí faz com que continuemos assim longe daquilo qual almejamos. Eu acho que tem que ter mais, falta muito, são poucos os políticos negros que a gente vê na televisão sendo representados. E a representatividade é muito importante, né, para qualquer pessoa. Eu acho que por ser um país que tem a maior parte da população como pessoas negras, essa representatividade é uma coisa muito importante, porque, querendo ou não, a gente precisa que pessoas negras cuidem da nossa massa na população. E com esse tipo de representatividade na política seria algo muito mais acessível e alcançável para todos. Eu acho que se na política tivesse mais espaço, se os negros se posicionassem mais dentro da política, a gente poderia se sentir melhor e encorajaria mais pessoas a lutar por causas que às vezes a gente sofre. A representatividade negra no país, como a gente sabe que foram eleitos menos de 30%, né, sendo que a população do nosso país que é afro ou descendente, né, é bem maior. Então é interessante a gente voltar às políticas públicas com ações para incentivar essas pessoas a entrar na política, e eu tenho certeza que elas têm capacidade de fazer e desempenhar um grande papel em prol da sociedade. Em todos os aspectos, eu acho que o negro deveria estar sempre à ponta, sempre encabeçando, porque nós devemos muito a eles. Que o país começou por eles, né? Nós temos que respeitá-los em todos os segmentos, não só na política. Eu acho que eles deviam vir com mais força, devíamos dar mais chance a eles, porque eles são como nós, como os brancos, como qualquer outra raça. Eu acho que o negro, ele tem que participar de todas as esferas da sociedade, principalmente na política. Falta uma união maior da raça negra para se manifestar, para poder se declarar, para poder, como um grupo em que possa influenciar e fazer a diferença. Outra situação também é que eu vejo a omissão, né, de bons cidadãos negros que têm sobressaído da sociedade com a sua participação de maneira muito ativa, muito promissora. Eu vejo aí a ausência, a omissão também da parte negra. Como da minha parte mesmo, eu me omito nessa questão. Eu cumpro o meu dever cívico, né, de votar, mas nessa questão, às vezes, eu não quero me envolver, eu não quero me comprometer. Então, falta essa parte da nossa participação de maneira mais ativa e não passiva. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui, mas você pode se informar sobre as atividades do Legislativo Capixaba pelo portal e também pelas mídias sociais. TV Assembleia, mais perto de você, e agora no canal 3.2, aberto e digital.